Quem saúda os amados alunos do nosso curso de Teologia Média é o pastor Luiz Carlos, trazendo até você o nosso penúltimo livro, o livro de missões, e a lição de hoje, missiologia. Seja bem-vindo, que o bom Deus nos proporcione uma excelente aula. Indo direto ao assunto, aí na página 13 do seu livro, nós temos algumas definições do que seria missiologia, né? A que nos parece mais clara seria a seguinte: missiologia é a ciência da comunicação transcultural da fé cristã, ou seja, a pregação do evangelho em outros campos, né? Em culturas diferenciadas, né? Sobre essas culturas, vale lembrar, né? Um exemplo clássico, né? A cultura aborígene, né? Muitas vezes prima pelo nudismo, por exemplo, né? A cultura escocesa, os homens usam saias. A cultura oriental, muitos usam vestidos até os pés, e assim sucessivamente, né? Então, missiologia é isso, é a ciência onde a gente aprende sobre transculturalismo, né? Ainda sobre isso, né? Sobre missões, sobre missiologia, o campo é a igreja, né? A igreja que vai se espalhando por todo o globo terrestre é o grande campo. Quando falamos um campo, é um novo lugar onde a igreja vai se estabelecer, que no seu início, obviamente, serão apresentados problemas, teremos alguns êxitos, alguns fracassos, né? Na tentativa de levar, né, comunicar a palavra de Deus em lugares de outras línguas, lugares de outras culturas, de outros entendimentos. Muito bem. Missiologia, então, o fim é a aplicação das perspectivas missionárias, né? Ou seja, aquilo que estudamos, que aprendemos, que o Espírito Santo nos ensina, será aplicado no campo de trabalho, onde estaremos atuando para justamente, né, transpor as dificuldades, não é verdade? Muito bem. Dentro disso, missiologia hoje é uma matéria, inclusive acadêmica, vamos falar mais abaixo sobre esse assunto. Mas existem algumas disciplinas essenciais para a missiologia. Vamos lá. A primeira disciplina é a teologia. No caso, a teologia bíblica, naturalmente, né? É uma arma indispensável, né, para a missiologia. Temos também a antropologia, especialmente a antropologia social, ligada, né, às religiões primitivas, à linguística, à dinâmica cultural, né? Quando falamos de religiões primitivas, né, podemos citar aí o islamismo, o budismo e várias outras que inclusive remontam, né, antes da vinda de Cristo ao mundo, né? É importante conhecê-las, porque estaremos em campos onde muitas vezes elas ainda estarão ativas, né? E devem ser confrontadas, enfrentadas, domadas e vencidas. A linguística não precisa nem falar, carecemos conhecer a língua do local, do povo onde pretendemos levar a nossa missão, né? Ainda sobre disciplina essencial, falamos da teologia bíblica, da antropologia, e agora também cabe lembrar a história, né? A ciência da história. Sobre isso, vamos até Atos dos Apóstolos, capítulo 17, até o versículo 23 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, falando sobre essa disciplina essencial, que é a história dentro da missiologia. Olha o que está escrito. Porque, passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Perceba que o apóstolo São Paulo, ele usou de um fato histórico daquela cidade para, através dele, pregar o evangelho, né? Então é importante conhecer essa ciência da história, especialmente relacionada ao campo onde vamos desenvolver o nosso trabalho.
Outras disciplinas também bastante importantes. A psicologia, na verdade, a teoria das comunicações, a sociologia, que é o estudo do meio social, né? Conhecendo o meio social, certamente teremos mais argumentos, né? Para levar a palavra de Deus, levar as missões até os rincões da terra. Muito bem. Missiologia traz algumas questões ou indagações principais, né? Nós queremos falar sobre isso. Número 1. Missiologia é uma prática apostólica. A igreja primitiva enviou obreiros aos gentios. Caso notório, específico, de São Paulo, apóstolo, na verdade, de Barnabé, que o acompanhava, do próprio Marcos, que também o acompanhou, e assim muitos outros. Então, a missiologia vem desde a igreja primitiva, não é verdade? Outra coisa importante, a estrutura e a missão da igreja com relação à missiologia. Então, veja bem, a igreja tem que saber qual o relacionamento dela com as estruturas missionárias, que é onde vão surgir novas congregações. Por que falamos isso? Porque existem vários tipos de governo e formas de atuação. Muitas vezes as estruturas missionárias, elas estão ligadas diretamente à igreja, estão subordinadas à igreja, né? E outras vezes não. Elas são interdenominacionais, não é verdade? O que nos impede de abrir novos campos missionários, novas congregações. Então, esse relacionamento entre igreja e estruturas missionárias é bastante importante, até na área política, estrutural, né, da igreja. Outra coisa importante, uma questão interessante, é o evangelho e as religiões, né? As religiões. Então, veja bem, a igreja tem que ter uma forma de pensar e de ver e de observar as demais religiões. E aí surge uma pergunta: as experiências dessas novas religiões, elas são válidas, não é verdade, para as nossas missões, ou são uma total rebelião humana? Trocando em miúdos, nós devemos dar vazão, compreensão às religiões não cristãs, ou devemos pura e simplesmente, né, deixá-las à margem? Talvez a resposta mais abrangente para essa questão é que, a nível de fé, as outras religiões são absolutas rebeliões contra Deus, rebelião humana contra a palavra de Deus, o que não nos impede de estudá-las e aproveitar dentro do seu contexto histórico, social, sociológico, né, argumentos para a nossa missão. Muito bem. Outra característica aqui, uma pergunta que se faz: a salvação e os não cristãos. É uma pergunta que ecoa, né, por todas as sociedades, não é verdade? E até entre muitos de nós cristãos. Afinal, qual o destino dos ignorantes da palavra, os que nunca ouviram, e daqueles que foram testificados pela natureza, pela consciência, pela história? Haverá salvação fora do Evangelho? Bom, a resposta é clara: crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. E crer no Senhor Jesus passa pela igreja. Por quê? Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, não é verdade? Então não existe fé sem igreja. Cremos em Cristo, mas através da igreja, né? Inclusive aqui bem colocado, né? Ainda que os homens, muitas vezes, a palavra não os alcance. Quando eu digo alcançar, é chegar até onde essas pessoas se encontram, nos rincões da terra, né? Na janela 40, nos países onde o evangelho é proibido, a própria comunicação. É claro, não tiveram acesso à informação da palavra. Mas mesmo assim, segundo o livro de Aos Romanos, eles são inexcusáveis, porque a natureza testifica de Deus, né? A consciência testifica de Deus. E a história testifica de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ninguém pode alegar ignorância. Todos têm uma oportunidade, de uma ou de outra forma,
de, ao menos, buscar a Deus. Ainda que, como disse Paulo, né, nessa cidade que citamos anteriormente, ainda que tateando, né, o procure. Muito bem. Outra coisa muito importante de missões transculturais é exatamente o relacionamento, a relação entre o cristianismo e a cultura, né? Qual a pergunta que insiste em ser feita? Os elementos culturais de uma sociedade devem ser mantidos, adaptados ou substituídos? É uma grande pergunta. Devemos mudar, o evangelho deve mudar a sociedade onde ele entra, culturalmente falando, ou não? Muito bem. A resposta melhor, que me parece, seria que todas as vezes que a cultura local não infringir a lei de Deus, ela pode ser tolerada. E todas as vezes que ela infringir a lei de Deus, ela deve ser adaptada ou substituída. Acho que ficou claro. Vamos falar um pouco sobre a história da missiologia, né? Coisa maravilhosa. O início. Bom, desde a fundação da igreja existe missão. Nós vemos lá Filipe pregando em Samaria, não é verdade? Vemos Paulo pregando na Ásia, vemos Pedro pregando na casa de Cornélio. A igreja nasceu missionária, né? Inclusive, o fundador, o cabeça da igreja, é o grande missionário, porque afinal deixou o seu país de origem, que é o céu, e veio fazer missões na terra. E disse de passagem, a terra é diferente do céu. Costumes, culturas, línguas completamente diferentes. Jesus é o grande missionário e por isso é o grande exemplo para a igreja. A nível de teorização da missiologia, podemos voltar a 1588, né, através do jesuíta José de Acosta, e depois em 1613, através do carmelita Tomás de Jesus, aonde teorizaram primeiramente, principalmente na América Latina, né, os fundamentos da missiologia. Né? Teorizar é colocar no papel, é gerar teorias acerca de alguma coisa. No nosso caso, acerca das missões. Através disso e de outros, foram estimulados outros grupos, como, por exemplo, no século XVII, os protestantes holandeses, né, que foram bem conceituados, fizeram um grande trabalho. John Eliot, William Carey, que é o pai das missões modernas, e esse homem que vale a pena ser citado, Comênius, né, que é tão divulgado dentro da pedagogia, que na verdade era um pastor evangélico, né? E através dos seus trabalhos, na verdade ele acabou interferindo, incentivando, estimulando o conde de Zinzendorf, né, na Alemanha, que acabou se ocupando com os moravianos, né, financiando os moravianos, que levou a esta grande missão através desses homens da Morávia, hoje Tchecoslováquia. Né? Muito bem. Disciplina acadêmica. Quando que a missiologia passou a ser uma disciplina acadêmica, a ser estudada em colégios, em faculdades? Isso remonta, né, a um homem chamado Karl Grau e também a Gustav Werneck, que é o fundador da ciência missionária protestante, 1892. Ou seja, né, existe a ciência missionária que não é protestante. No caso dele, de Gustavo, ele é o fundador da ciência missionária protestante. A partir daí, então, passou a ser ciência estudada, na verdade, das escolas, das faculdades. Muito bem. Nós podemos também citar aqui uma característica importante, são as polarizações da teologia das missões. Podemos dividir essa teologia das missões em 3 grandes grupos. O primeiro grupo seria o grupo dos evangélicos, né? Que segundo aí os melhores autores,
Eles creem que os evangelhos concentram-se na vida eterna, que é verdade, e desconsideram, de uma certa maneira, o reino de Deus. Ou seja, o enfoque é visado quase que especificamente para a vida eterna, se esquecendo do reino de Deus aqui na terra. Muito bem. Não sei se podemos dizer hoje se as igrejas evangélicas se enquadram dentro desse conceito, né? Porque muitas igrejas, quem sabe até a maioria, né, hoje tem uma visão não somente de vida eterna, mas também do reino de Deus. O segundo grande grupo é o grupo dos católicos romanos, não é verdade? Que eles visam a expansão da igreja, né? A preocupação deles não é vida eterna exatamente, eles desconsideram, também reino de Deus, o importante para eles é a expansão da igreja. E temos alguma coisa chamada CMI, que é a sigla para Conselho Missionário Internacional, que é um conselho internacional de igrejas, de missões, e que se voltam especificamente para questões sociais, humanas, né? E há muito de humanismo dentro do CMI, e acabam torcendo o texto das Escrituras, o que depõe contra eles. Muito bem. Vamos falar então diretamente agora desta relação, ou do debate contemporâneo entre os evangélicos. Amém? Como estão as missões dentre os evangélicos. Foi criado, em cerca de 1972, em Tennessee, nos Estados Unidos da América, a ASM, a sigla em inglês. Significa Sociedade Americana de Missiologia. Esta sociedade, ela reúne, na verdade, vertentes protestantes, católico-romanas e católico-ortodoxos. E evangélicos não membros do CMI, que é o que nós falamos anteriormente, Conselho Mundial, o CMI que nós falamos agora há pouco, Conselho Missionário Internacional. Então nós observamos que é um arcabouço, né, de 3 ordens que, teoricamente, são incompatíveis, né? A fé é incompatível. Mas essa ACM foi fundada em 1972 e ele tem algumas preocupações sobrepujantes. Por exemplo, a evangelização cristológica, ou seja, pregar Cristo acima de todas as coisas. Isso foi um consenso. Também a multiplicação de associações missionárias pelo mundo, né? Outro detalhe importante desse grupo é um enfoque eclesiológico, né, a nível de igreja, e a obediência coletiva exterior do mandato cultural contido nas Escrituras. Isso aqui me parece bastante importante. Vamos reler? Obediência coletiva e exterior do mandato cultural contido nas Escrituras. É o que nós falamos anteriormente. Todas as vezes que a cultura local infringir a palavra de Deus, a Bíblia deve sobrepujar. Então, esse é um dos pontos, né, cardeais, dogmáticos dessa sociedade americana. Isso aí é muito bom. Ou seja, guardar o que é mandato bíblico a nível de cultura. Muito bem. Os missiólogos dessas 3 correntes, dentro do CMI, dentro do ASM, eles ouvem com honestidade uns aos outros, o que haveremos de convir que é uma coisa muito difícil, né? Há um abismo entre a fé católica e a fé protestante. Muito bem. Um outro dado aqui, 2 aspectos da natureza da tarefa missionária. Vamos lá? Primeiro aspecto, um aspecto imutável, né? Elementar. Nada pode mudar esses aspectos. Nem os séculos, a cultura, a circunstância, na verdade, é imutável. E o outro aspecto, dentro dessa natureza da tarefa missionária, é que ela é inerente, ou é adaptável. O que ele quer nos dizer, nos ensinar? Nos ensina que há uma parte dentro da natureza da tarefa missionária que não pode ser mexida, é dogmática. E há uma parte que é adaptável às circunstâncias, estados, sociedades. Vamos, primeiramente,
falar dos aspectos imutáveis da tarefa missionária. Está lá na sua página 25. Um aspecto. A tarefa missionária é espiritual. Ela é comprometida com o Espírito Santo. Por isso mesmo, o Espírito Santo administra e efetiva a salvação. Ele torna a salvação experimentalmente real. Ou seja, nas experiências da vida, o Espírito Santo torna real a salvação do ser humano. O Espírito Santo ministra tanto a salvação quanto as missões. Não é? Você se lembra? Quando Paulo foi enviado à Macedônia, a forma que o Espírito Santo usou, através da figura de um anjo, enviando ele à Macedônia. Você se lembra que eles se reuniram, impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé para os enviar para as missões, conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo, que eles falou que separassem a Paulo e a Barnabé para aquela grande missão. Então, o Espírito Santo, ele ministra não só a salvação, mas também o direcionamento das obras missionárias. O grande instrumento do Espírito Santo e da tarefa missionária, nós consultamos livros, mapas, atlas e por aí afora, mas o nosso grande livro ainda é a palavra de Deus. E o grande agente das missões é a igreja e os seus crentes. Então, pretendemos mostrar para você que um aspecto imutável, que não se pode abrir mão, é que a tarefa missionária é espiritual. Amém? Outra coisa, o êxito dos missionários depende do seu discernimento, da direção do Espírito Santo. Se ele não tiver comunhão, ele não sabe para onde o Espírito Santo está endereçando. É verdade? Por isso mesmo, ele tem que ter uma vida repleta do Espírito Santo. Caminhar com o Espírito Santo. Ministrar através do Espírito Santo. A tarefa missionária também é bíblica. A familiarização com o plano de Deus através da Bíblia terá ímpeto missionário. Ou seja, quanto mais ensinamos a palavra, os nossos ouvintes vão sentindo maior desejo de fazer missões. Outro detalhe acerca dessa tarefa ser bíblica, o professor da Bíblia será um eficiente professor de missões. Conhecer a Bíblia é conhecer missões. Missão sem Bíblia é esporádica e irregular. Só no oba-oba não vai. Em atitudes isoladas, não é verdade? Em estratégias carnais, humanas, a missão se torna irregular. É preciso Bíblia. Muito bem. Somos comissionados pelo Espírito Santo através da igreja. Não é verdade? Olha o que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem os comissionou? Quem os direcionou? Quem os enviou? O Espírito Santo de Deus. Outro aspecto da tarefa missionária são os desígnios missionários. A própria grande comissão lá em São Mateus, não é verdade? Nos diz bem claro para a gente ir pregar a palavra de Deus. Muito bem. Outro aspecto ainda é que as missões são feitas por fé. É fé. Isso aqui não tem muito a ver com formatura, ainda que precisamos estudar, nos preparar, mas missões são uma obra de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E não pense o homem que não tem fé que vai conseguir alguma coisa de Deus. Porque para se aproximar de Deus é preciso ter fé. Então o cristianismo é uma revelação sobrenatural. Então ela carece de fé. Não é 1 mais 1 é 2. Não é uma ciência exata. Ela mexe diretamente com a fé do indivíduo. Tanto é que é pela fé que nós temos Cristo como Senhor e Salvador. Mesmo sem o ver, nós cremos. É pela fé que cremos que a Bíblia Sagrada é a inerrante palavra de Deus. Ainda que existam argumentos até científicos acerca dessa verdade, mas nós cremos pela fé. É pela fé que missões são realizadas, pela fé que cremos que missões são um propósito divino, que leva alguém a largar o seu país, sua cidade,
às vezes até parte da sua família, se enveredar por lugares íngremes, a não ser pela fé. As outras atividades humanas, ela tem outros interesses. Muitos fazem coisas semelhantes por dinheiro, por posição, por fama, por poder. Mas missões é feito pela fé, para agradar o Deus que envia os missionários. Né? Só a fé sustenta o missionário. A igreja ajuda, os irmãos colaboram, mas é pela fé. Assumir em nome dele, de Jesus, sem hesitação, tarefas humanamente impossíveis. Né? Alguns missionários vão pelo interior da África, missionários na Janela 40, missionário em países de grande perseguição contra o Evangelho. Só a fé. São tarefas humanamente impossíveis. Muitas vezes é impossível até a própria reunião de grupos, né? Que só pela fé alguém pode desenvolver um trabalho semelhante a isso. Muito bem. A fé se desenvolve paulatinamente e deve ser cultivada, né? Através do tempo, da disciplina, não é verdade? Da paciência, da permanência em Cristo, do interesse pela palavra. Olhe Paulo. Paulo esteve na Arábia, não foi? 3 anos para poder a sua missão dar fruto naquele lugar. E esteve de 5 a 7 anos em Tarso, se preparando para isso. Né? Então, missão é preparo, é um jogo de paciência, né? De disciplina, não só do corpo, mas da alma e do espírito. Muito bem. Tarefa missionária também é humana. E o caso bem claro, você tem aí a nossa minuta da aula, nos canais competentes aí online, e você vai ver esse quadro que fizemos aqui. Preste bastante atenção. É humana a tarefa missionária, porque ela vem de quem? De Deus. Deus escolheu quem? Foram os anjos? Não. Deus escolheu homens, então a tarefa é humana. Qual a tarefa que Deus deu aos homens? Alcançar os corações humanos, salvar homens. Qual o campo de ação? A sociedade humana, homens. E qual a sua esfera? Está rodeada de uma esfera humana. Então, missões é uma tarefa humana, voltada para o homem. É bem verdade que existem alguns exageros que levam até mesmo a obra missionária ao humanismo, né? Que é um cancro teosófico, um cancro filosófico, né? Que não é o nosso caso. Muito bem. Com uma questão humana, existe a interação com os indivíduos em sua cultura. Como nós já falamos, devemos descer até a cultura do local evangelizado, não é verdade? Contudo, sem pecar. Paulo realmente disse que se fazia de todo para ganhar os todos, de judeu para ganhar os judeus, mas sem pecar. Jesus é um grande exemplo, né? A nível de missões. Está lá em Filipenses, capítulo 2, do verso 5 a 11, é um texto um pouco longo, mas vamos ler aqui com os irmãos. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Alguns aspectos de Jesus, o missionário, não é? Diz aqui para termos o mesmo sentimento dele. Jesus deixou o esplendor da sua glória. Por que não podemos deixar a comodidade nossa, né, no lugar em que vivemos, para levar o Evangelho? Outra parte, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se, tomou a forma de servo, semelhante aos homens. Por isso, missão é uma obra humana. Ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Quem quiser fazer missões para ficar famoso, para enriquecer, para ter poder material, patrimonial, está na função errada. Missão é para quem tem o poder de se humilhar a si mesmo e obedecer até a morte. E aí, é o fruto, é o galardão. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. A palavra diz que o seu trabalho não é vão, Senhor. Deus tem uma recompensa. E tudo que fizermos é para a glória de Deus Pai. Também Paulo, um exemplo missionário, grande missionário, né? Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, do 16 ao 23. Preste atenção nesse texto maravilhoso. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Ouviu? Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponho de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Que maravilha! Aqui está bem esclarecido um posicionamento missionário, conhecedor da sua função, do seu alvo, ganhar almas. Ele diz, como já explicamos anteriormente, ele fez judeu para o judeu, fez sem lei para quem está sem lei, fez de legal para quem estava debaixo da lei, fez de fraco para ganhar fraco. Ele fez de tudo. Ou seja, ele passou por um processo de descer até a cultura, a sociedade ali, para levar Cristo. Mas ele deixou bem claro, não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, que é a palavra de Deus. O que eu quero dizer, aproveitando aqui essa deixa da nossa aula, que nós devemos militar legitimamente. O evangelho não é para ser pregado da maneira que nós queremos, mas como a Bíblia indica. Nada pode superar a palavra. E nada, um erro, fica o outro. Não devemos pecar. Não devemos práticas antibíblicas, imorais, com a desculpa de para ganhar almas, tem um método, uma estratégia, uma regra, que é a palavra de Deus. Que bom Deus possa inculcar aí no seu pensamento, principalmente na sua consciência, esta aula de hoje. O Espírito Santo fala no seu coração. Já estamos no penúltimo livro, daqui a algumas aulas vai estar quase tudo terminado. Espero contar com você. Não desanime, não desiste, persevere com nossos canais de comunicação, são apresentados aí da aula, é verdade? E foi muito com você. Que o bom Deus lhes abençoe maravilhosamente. Paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia.